Glória a Deus, aleluia. Que poderoso, né, queridos? Nós estamos num ano de alicerces inabaláveis, amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a repetir essas duas palavras de uma maneira profética, amém? Enche o seu pulmão aí, né? Acelera o seu coração, porque você vai profetizar isso agora em nome do Senhor Jesus, amém? Você vai falar assim, ó, ano de alicerces inabaláveis, amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... ano de alicerces inabaláveis. Aleluia, glória a Deus. Querido, você que pode, estende sua mão para cá. Vamos apresentar ao Senhor esse tempo, a minha vida mais uma vez, para o Senhor falar conosco. Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor, dedicar esse tempo, Pai amado, para o Senhor, Pai querido. Esse tempo em que a sua igreja, Pai amado, abre o coração, a mente, os ouvidos para a sua palavra, na expectativa de ouvir o Senhor falar, Pai amado, que isso não seja, Pai amado, nada de mim mesmo, pelo contrário, Senhor, que o Senhor venha falar com os seus filhos, aquilo que o Senhor já tem transmitido a muitos corações, Pai amado, que nós saiamos daqui, Pai amado, com uma revelação poderosa da sua vontade para nossas vidas, neste ano que se inicia, Pai amado, e nós somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero convidar você a ler uma palavra junto comigo lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. É um texto muitíssimo conhecido. Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim, olha: se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses do amorreus, em cuja terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos repetir aquele final ali, a última pedaço, né, desse versículo aí. Vamos lá. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, isso é poderoso. Essa foi a palavra de Josué para o povo de Israel, num momento de decisão daquela nação. Eles precisavam escolher a quem iriam servir de verdade. E nós estamos no primeiro dia do ano, né, reunidos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que só de você estar aqui, você está declarando a qual Deus você serve. Mas nós precisamos ir ainda mais profundo, amém? Nós precisamos fazer como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza que isso não é fácil. Não é fácil. Eu e a minha casa servir ao Senhor. Mas é possível, amém? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala com ela assim, ó: é possível vocês, toda a sua casa, servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Por mais que você possa olhar e pensar assim: Marcão, você não sabe como é que está lá em casa. Eu realmente não sei como está na vida, na família de cada um que está aqui, mas eu sei o Deus que você serve, e Ele não tem dificuldade nenhuma em realizar o impossível para nós, amém? Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é Viva por um Legado. Se o tema do ano é alicerces inabaláveis, eu posso dizer, com tudo aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração, que o legado é um desses alicerces inabaláveis. Queridos, construir um legado é o que Jesus fez aqui na terra. Sabia disso? Se nós estamos aqui hoje reunidos no nome dEle, falando dEle, aprendendo com Ele, é porque Ele deixou um legado. E legado é sim um alicerce das nossas vidas. Mas eu quero te explicar o que é o legado. O que é legado? Se a gente pesquisar o que é legado, a gente vai encontrar o seguinte significado. Legado é o que é transmitido a outrem que vem a seguir. Legado é o que é transmitido a outrem que vem a seguir. Logo, se a gente pensar de uma maneira pura e simples, a gente pode pensar que a herança é um legado. Certo? Um pai de família construiu, né, todo um império de bens materiais, podemos assim dizer, e aí ele deixa isso para os seus filhos como um legado. A gente pode facilmente pensar dessa forma, porém estaríamos enganados, porque legado não é herança. Herança
é o que se deixa para a pessoa. E legado é o que se deixa na pessoa, no coração e na mente. É o que Jesus fez com os discípulos. Ele deixou a palavra genuína de Deus impressa no coração e na mente dos discípulos. E isso é legado. E é isso que o Senhor tem nos chamado a construir. Construirmos legado. Se nós pensarmos no legado como herança, nós estaremos presos a coisas materiais. Herança é coisa material, não é verdade? Porém, o legado é coisa imaterial, intangível. Não se pode medir, não se pode mensurar, não se pode valorizar. Eu estou muito feliz, queridos, porque nessa palavra de hoje, eu já tinha escrito que ela há alguns dias e eu fui, terminando de fazer o esboço hoje. E eu já tinha colocado aqui sobre uma família, que eu fiquei assim, nossa, será que vai ter alguém representando essa família lá? E está a irmã Aparecida ali hoje, ó. Glória a Deus, porque eu vou falar aqui, da irmã Aparecida, do seu falecido esposo, o irmão Agostinho, mas calma aí, eu só quis falar que eu estou feliz por ver ela aqui, porque nós estamos falando de legado, e essa família tem um legado poderoso, queridos. E se nós pensarmos que o legado é imaterial, é intangível, imensurável, nós não podemos pensar no legado como herança. Herança é o que fica para a pessoa, legado é o que fica na pessoa. Se a gente pensar só nisso, no que fica na pessoa, a gente também pode ser levado a um pequeno engano, de pensar que o legado é conhecimento, é ciência, experiência. E não é, querido, o legado é mais profundo do que isso. É claro que quem já viveu muito tempo, deixa uma experiência, deixa um conhecimento, mas o legado vai além. Porque se nós pensarmos no legado como conhecimento e experiência, nós vamos ver que, com o passar dos anos, esses conhecimentos às vezes são derribados, são modificados. Na verdade, a ciência muitas vezes acreditava. Vou dar um exemplo básico da nossa aula de ciências, Antigamente acreditava-se que a mosca surgia de uma larva que surgia do nada numa carne que estragava. E aí assim, o conhecimento foi aumentando e foi visto que não era assim, não era do nada. Uma outra mosca pousava lá e deixava os seus ovos, que viravam larva e se tornavam novamente mosca. Então o legado não é conhecimento, porque o conhecimento ele pode se desfazer, mas o legado ele não se desfaz. O legado é tão mais profundo, meus amados, que o legado construído na presença de Deus ecoa na eternidade. Amém? Fala isso com o irmão do seu lado aí. O legado construído na presença de Deus ecoa na eternidade. Porque deixar legado, meu amado, é imprimir o seu coração de maneira legível às gerações vindouras. Amém? Guarda isso. É imprimir o seu coração de maneira legível às gerações vindouras. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente consegue ver a diferença entre deixar legado e deixar herança na vida de Davi e Salomão. Davi deixou um legado, Salomão deixou apenas herança. Que isso, Marcão? Vamos para a palavra. 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4, na versão da NVI, pode ser, por gentileza. 1 Reis, capítulo 2, do 1 ao 4. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, e assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes
cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Queridos, essas foram orientações finais de Davi para Salomão. Davi já tinha orientado todo o reino que Salomão iria suceder. Salomão seria o rei coroado após a sua morte. E aqui a gente vê uma orientação pessoal de Davi para Salomão: meu filho, segue tudo quanto o Senhor ordena, faça tudo quanto o Senhor ordena, seja homem, seja forte. Queridos, se Davi não tivesse construído um legado, essas palavras no final dos seus dias não valeriam de nada. Porque ele ia falar, seja forte, seja homem, o Salomão ia ficar assim, mas o que é ser forte, o que é ser homem? Davi ia falar, siga os mandamentos do Senhor, faça tudo conforme ordena a lei. E Salomão poderia ficar assim, mas o que fala a lei? O que eu vou fazer de fato? Se esse legado não tivesse sido construído no decorrer dos dias, no cotidiano, como está escrito, ensina a criança no caminho. Queridos, é no cotidiano que nós construímos um legado. Você está aqui hoje, né, pela segunda vez nesse dia, construindo um legado. Você que trouxe sua família, você está construindo um legado. Você que não trouxe sua família, mas veio, você está construindo um legado. Porque isso fica na memória, isso fica no coração. Futuramente, os seus filhos vão lembrar, os meus pais não abriam mão de passar a virada na presença de Deus. A minha família não abria mão de estar cultuando ao Senhor. Nós lá de casa não abrimos mão de cultuar a Deus. Queridos, e ainda que seus entes queridos não estejam aqui, eles sabem que você está. E esse legado está sendo construído, porque imprimir o coração é para que alguém leia. E a gente sabe que o mundo lê a palavra de Deus através de nossas vidas, através do nosso exemplo, através das nossas atitudes. Davi ensina Salomão sobre as coisas de Deus, ensina sobre o zelo com as coisas de Deus, ensina sobre o conhecimento de Deus, a respeito do serviço ao Senhor, e transfere com detalhes o que agrada e o que não agrada a Deus. Transfere o coração de adorador ao seu filho. Porém, Salomão não transfere com a mesma virtude. Salomão não imprime com o mesmo coração as gerações vindouras. E nós vemos isso no final da vida de Salomão, quando ele escreve Eclesiastes. Se você ler o primeiro capítulo de Eclesiastes, você já vê assim, esse cara está deprimido. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, coloca para nós por gentileza. O final do primeiro capítulo de Eclesiastes, olha o que diz Salomão: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior os desgostos. E Salomão, antes disso ele fala, eu corri para obter sabedoria, eu fiz tudo o que eu pude para ser o mais sábio, e descobri que isso é correr atrás do vento, porque quanto maior a sabedoria, maior o desgosto. Querido, eu não falo isso para que você, então eu não vou buscar conhecimento, não vou buscar sabedoria, não é isso. O que a palavra de Deus fala aqui, através da vida de Salomão, é que dedicar totalmente a sua vida a isso é perda de tempo. Não é legado, não é construir legado. Obrigado. Se dedicar a isso não é construir legado. E Salomão se dedicou a isso. Salomão deu sua vida correndo atrás da sabedoria e descobriu no final da vida que isso não era legado. E se a gente for ver em 1 Reis, capítulo 11, versículo 34, a gente vai ver que o legado de Davi ecoava na eternidade, e a herança de Salomão seria perdida no decorrer dos anos. 1 Reis, capítulo 11, versículo 34. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão, mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor a meu servo Davi. Olha o legado. A quem escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e aos meus decretos. Queridos, quem tem espírito ouça o
que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando de alicerces inabaláveis. O Senhor tem falado conosco nos últimos dias, ontem na palavra da oferta, hoje na ceia, sobre construirmos a nossa casa sobre a rocha, sobre termos alicerces realmente fundados na palavra. E a palavra fala como que a gente faz isso. É praticando aquilo que nós estamos ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, a fé sem obras, ela é morta. Mas se nós ouvimos e nós praticamos, nós estamos cavando fundo, construindo o nosso legado, construindo o nosso alicerce. Porque se a gente olha para a vida de Salomão, a gente vê que ele começa bem. Podemos dizer que ele construiu a casa sobre a rocha, porque ele escolheu um lugar. O pastor falou sobre um lugar. Foi um lugar maravilhoso que ele escolheu para construir o templo, né? Ele foi seguindo as orientações do pai, porém ele não cavou tão fundo, meu querido. Ele não cavou tão fundo. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver conosco? Nós precisamos ser profundos no relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ir cada vez mais fundo, estar cada vez mais perto do Senhor, queridos. Como o pastor falou da raiz do Líbano, ela não parava na primeira rocha, ela continuava até encontrar água. Nós precisamos até nos saciarmos completamente somente de Deus. Se nós orarmos 10 minutos por dia, meu querido, nosso alicerce está raso. Seu alicerce está sobre a rocha, glória a Deus, aleluia, mas está raso. Ele pode resistir uma chuvinha, glória a Deus, aleluia, mas quem sabe ele resistirá a um furacão? Não sabemos, porque o alicerce pode estar raso e precisa ser mais fundo. Esse é o chamado do Senhor para nós esse ano. Quando nós falamos de alicerces inabaláveis, querido, um alicerce, se ele tiver 10 centímetros de profundidade, ele não é inabalável. Ele é, pelo contrário, é abalável. Mas se nós quisermos alicerces inabaláveis, nós precisamos ir fundo, e fundo, e fundo, e mais fundo. Cada vez mais profundo nas coisas de Deus, no conhecimento de Deus, no relacionamento para com Deus. E a gente pode ver que Salomão, ele perde o legado, ele se desprende, na verdade, do legado, e deixa para a sua geração vindoura apenas herança. E esse pedaço do texto que nós lemos era uma profecia para Jeroboão, que reinou sobre Israel. O reino das 12 tribos foi dividido, e ficou 2 com Salomão e 10 com Jeroboão. E dali para frente, todo o reino de Israel ficou dividido. E isso foi a ruína do povo de Israel, foi a ruína do povo hebreu, a divisão do reino. Eles enfraqueceram. Queridos, se nós praticarmos a palavra, iremos construir um legado, até mesmo para as pessoas que estão distantes de nós. Tem pessoas lá da sua rua, querido, que sabem que você é crente, não sabe nem o seu nome, mas sabe que você é crente, sabe que você é dessa igreja, sabe que você fala que é cristão. E se um dia ele precisar de fato de Deus, ele vai te procurar. Mas só se você continuar sendo exemplo, só se você continuar construindo um legado, só se você continuar nessa obra da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O legado sem profundidade se perde. O relacionamento com Deus é o nosso maior legado. Como Paulo anunciou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Queridos, Paulo tinha um relacionamento extraordinário com o Senhor. O alicerce dele nesse sentido era profundíssimo em Deus, a ponto dele falar assim, ó: pode me imitar, porque eu imito a Cristo. E queridos, essa deve ser a minha e a sua postura. O Senhor tem cobrado isso de mim, porque se hoje eu falar com alguém assim, pode me imitar, essa pessoa será que vai para o céu, querido? Será que essa pessoa vai ser de fato alguém bem-sucedido, galardoado pelo Senhor? E esse é o questionamento de hoje. Será que você tem esse relacionamento tão profundo a ponto de dizer, pode me seguir, meu querido? Isso eu estou falando para uma igreja de discipuladores, amados. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ter um legado, construir esse legado no nosso cotidiano.
Para transformar o legado, para transformar o exemplo em legado, nós precisamos ter profundidade. Amém? E eu queria dar alguns exemplos de famílias com legado. Por exemplo, a família do Subirá. Quem acompanha o Luciano Subirá nas redes sociais, né, nas pregações que ele faz, você já deve ter ouvido ele falar do pai dele, que era um homem temente ao Senhor, e buscava a Deus, e servia a Deus, e era fera na palavra de Deus. E aí veio o Luciano Subirá, o homem é fera, gente. E não parou por aí, porque está lá o Israel Subirá, o cara é fera também. Isso é legado. Isso é legado. Tem outros exemplos, a família Uber. Tinha o Melvin, aí teve o Lucas, tem o Paulo Jeff, tem o Abe, tem o Isaías. Legado, queridos. Mas eu quero trazer para mais perto. Agora eu vou falar do nosso querido irmão Agostinho, pai do pastor Geraldo, homem de Deus, queridos. Deixou um legado tão poderoso que eu não conheci ele pessoalmente, mas eu sei de milagres que Deus realizou através da vida dele. Isso é legado, porque meus familiares que foram contemporâneos dele sabiam do homem de Deus que ele era, dos milagres que aconteciam, do milagre que aconteceu na casa dele lá, o que mais me impactou, né, de um acidente, que o rapaz não era cristão, sofreu um acidente dentro da casa dele. Eu falei assim, meu Deus, não deixe isso acontecer dentro da minha casa, né? O que as pessoas vão falar, né? Morreu um homem dentro da casa do crente. E ele orou, e aquele rapaz, ele sobreviveu, queridos. Ele ressuscitou, queridos, na verdade. Ele teve uma parada cardíaca, mas ele ressuscitou e ficou bem. E isso serviu de testemunho para a vida desse homem, para a família do irmão Agostinho, da irmã Aparecida que está ali. E não parou por aí. Vieram os filhos. Conheço todos eles, todos tementes ao Senhor. Está aí o pastor Geraldo, fundador de uma igreja, queridos, na qual nós fazemos parte hoje, podemos dizer assim, no qual eu tive o privilégio de congregar, no qual eu tive o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo, no qual eu tive o privilégio de ser ensinado, dei trabalho demais, mas estou aqui, isso é legado, queridos, aleluia. E nós temos agora o pastor José, o pastor Samuel, o pai do pastor Samuel, legado, queridos, isso é legado. Vou falar também da minha família, né? Meu bisavô, queridos, por parte de mãe, né? Foi fundador de igreja também. Meus avós tementes ao Senhor, serviam ao Senhor. Queridos, hoje eu tenho um prazer, uma paixão de estar na casa do Senhor, porque eu vivi vendo isso nos meus familiares. Isso é legado, isso é poderoso, isso você constrói no cotidiano. Mas aí você pode falar comigo assim, Marcão, mas a minha família não tem legado. Queridos, todas essas famílias que eu citei só têm um legado por causa da palavra de Deus. E você tem a palavra de Deus. A partir de você pode se iniciar um legado que vai ecoar para a eternidade. O nosso Deus, ele não é limitado a condições, a sua realidade, pelo contrário, ele é a realidade. Nele nós podemos todas as coisas. Não importa o seu passado, importa o legado que você vai construir e está construindo daqui para frente. E o Senhor hoje te chama para construir um legado. Não se preocupe, porque você não está só. Essa igreja é fundada em um legado. O legado de Jesus Cristo. O legado de algumas famílias a qual eu citei aqui. E você tem a palavra de Deus, que é a principal fonte do seu legado. Aleluia. Seja exemplo. É só assim que nós construímos legado, sendo exemplo. Seja exemplo. Influencie e não seja influenciado. Queridos, nós estamos vivendo num mundo de influencers, não é verdade? Antigamente, eu nem sou tão antigo assim, mas antigamente, quando falava assim, fulano de tal é influenciador, que é isso, filho? Era o cara. Era assim, extraordinário, de encher estádio.
Hoje em dia está cheio de influenciador por aí, ué. Influencer. Os meninos de 10, 11 anos hoje em dia esqueceu o quê? Influencer. Influência digital. Ué. Eu vou abrir um canal no YouTube, vou ter muitos seguidores, eu não vou nem terminar de estudar, não vou nem trabalhar. Eu vou ser influencer. Você vai ser influencer? Glória a Deus. Mas em qual sentido você vai influenciar a vida das pessoas? É só para trazer um entretenimento? Disso aí o mundo está cheio. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos ganhadores de almas. Falarmos do reino de Deus. Nós precisamos dar testemunho, ser testemunho e viver em testemunho. Quando nós damos testemunho, é que nossas atitudes condizem com aquilo que nós falamos, que condiz com a palavra de Deus. E se nós levarmos uma vida dessa maneira, nós iremos construir um legado poderoso. Nós iremos marcar a nossa geração e a geração vindoura. Aleluia. Fale de Cristo sendo Cristo. O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Fale de Cristo sendo Cristo. Procure amar como Ele amou. Procure exortar como Ele exortou. Procure ser firme como Ele foi firme. Procure ser manso como Ele foi manso. Está aí o nosso desafio. Eu fico doido, eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou ser manso e firme? Mas Ele nos capacita para isso. Ele nos capacita para isso, Ele te capacita para isso. Ele te capacita para viver de inteireza a palavra dEle e a vontade dEle. Ame com atitudes. João escreveu, né? Filhinhos, que o vosso amor não seja só de palavras. Que nós possamos amar com atitudes, queridos. Sabe aquele irmão, né, que já tem um tempo que não vem, visita ele. É uma atitude. Mais do que você ligar ou mandar uma mensagem no Zap, que seria palavras, visita. Aí está uma atitude. Sabe aquele seu vizinho que você sabe que está desempregado já tem um tempinho? Leva uma provisão na casa dele. Isso é atitude. Sabe aquele idoso lá do seu prédio, da sua rua, que você vê que às vezes tem dificuldade? Ofereça ajuda. Pergunta a ele, olha, eu vi que às vezes o senhor tem dificuldade com as suas compras, eu posso te ajudar? Se o senhor me falar o dia da semana que o senhor faz compras, eu posso te acompanhar, eu posso carregar o seu peso. Com certeza o idoso vai falar assim, você está querendo me roubar. Eu não vou te falar não. Mas é porque o mundo está vil, o mundo está perdido. E até você convencer ele que você está querendo praticar o bem, você vai ter que se esforçar. E a palavra nos manda o quê? Se esforcem em fazer o bem. Esse é o nosso dever, queridos. É assim que vamos construir um legado. É assim que nós teremos alicerces inabaláveis. E esse é o chamado do Senhor para conosco nessa noite. Pratique a palavra. E a palavra diz: vigie, ore e adore. Vigie em todo tempo, ore sem cessar e adore em espírito e em verdade. Queridos, são alicerces poderosos para nossas vidas. Bíblia, oração e vigilância. Vou falar com você, se você estiver vivendo Bíblia, oração e vigilância, não tem capeta que para você, meu filho. Aleluia. Aleluia. Decida construir um legado, sendo exemplo. Sendo exemplo. Faça isso no seu cotidiano. Vive intencionalmente, queridos. Seja intencional. Sabe? Se relacione com as pessoas com a intenção de apresentar Jesus para elas. As pessoas se relacionam aí no mundo com a intenção de ganhar dinheiro, com a intenção de extrair conhecimento uma das outras. As pessoas se relacionam sempre com interesses.
Você vai ser nobre se relacionar com a intenção de apresentar Jesus para as pessoas. Nesse mundo vil, nesse mundo vã. Você tem que escolher hoje construir sua casa sobre a palavra de Deus, ou sobre as coisas vãs desse mundo, sobre a rocha ou sobre a areia. É poderoso porque o Senhor vem confirmando essa palavra, e não é de hoje, desde o Tadel. O Senhor tem falado sobre você construir a sua vida sobre a rocha, sobre você deixar um legado, sobre você ser intencional. Imprimir o coração, queridos. O que é imprimir o coração? Eu vou aproveitar a ambiguidade da palavra. Imprimir o coração pode ser você deixar por escrito para que alguém leia, mas pode ser também o seu esforço. Aquilo que você imprime o seu coração vai se tornar ou legado ou herança. Se for em coisas eternas, vai ser legado. Se for em coisas materiais, vai ser só herança. E o convite é para que você construa legado. A gente viu que a vida e o reino de Salomão foi poupado por causa do legado de Davi. Foi poupado por causa do legado de Davi. Seus familiares, como a gente leu, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Seus familiares serão poupados pelo seu legado de vida de oração, intercessão por eles. Seus amigos serão salvos, serão libertos pelo seu legado de vida e oração por cada um deles. Sua vizinhança será transformada, sua família será transformada pelo seu legado. E eu gostaria de convidar você a ficar sobre os seus pés, para nós juntos clamarmos ao Senhor por esse coração intencional de construir legado, de nos aprofundarmos no relacionamento com Ele, a ponto das pessoas olharem para nós e terem a certeza, não é pensar, não é ter certeza, esse aí é crente, esse aí é um daqueles loucos lá, esse aí é um daqueles doidos que só vive na igreja. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, queridos. Peça ao Senhor esse coração, Pai. Nós ouvimos o Senhor falar conosco essa noite, Senhor. Nós ouvimos o Seu convite para sermos intencionais. Nós ouvimos o Seu convite para construirmos um legado, para nos concentrarmos nas coisas que são do alto. Sua palavra nos ordena, nisto pensais. Tudo que é bom, tudo que é honesto. Ah, Senhor, mas nós não queremos parar só no pensamento, Pai. Nós queremos ser ainda mais profundos. Nós queremos ser ainda mais intencionais. Nós queremos apresentar Jesus às pessoas que estão à nossa volta. Nos dê esse coração, Senhor, voltado para a Sua presença. Aleluia. Nos dê, Senhor, Pai amado, essa certeza de que estamos construindo algo para a eternidade. Pai amado, não nos deixe focar em coisas materiais. Não nos deixe, Senhor, Pai, nos apegarmos apenas a coisas terrenas. Pelo contrário, nos deixe, Senhor, Pai, a sabedoria. Espírito Santo, fala conosco, nos revela, para que nós possamos ter o nosso coração firmado no Senhor, para que possamos construir a nossa vida pautada na Sua palavra, baseada no relacionamento com o Senhor. Nós possamos nos aprofundar cada dia mais e mais na Sua presença. Nos ajude, Senhor, ó Pai, a sermos vigilantes. Nos ajude, Senhor, ó Pai, a orarmos sem cessar. E nos ajude, Senhor, ó Pai, a adorarmos em espírito e em verdade. Senhor, queremos ser nossos alicerces inabaláveis. Aleluia. Alicerces completamente fundados no Senhor. Não uma vida rasa, não alicerces rasos, pelo contrário. Uma vida de profundidade na Sua presença. Uma vida de profundidade na Sua palavra. Uma vida de profundidade em oração, Senhor. Desperta, Senhor, ó Pai, a Sua igreja, os Seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes. Pelo contrário, que nós venhamos praticar a Sua palavra.
Senhor, nos ajude dia após dia praticar a sua palavra e assim vivermos sua vontade e assim construirmos legado. Em nome de Jesus, desperta os seus filhos, Pai. Assim como o Senhor tem gerado crise no meu coração, gere crise no coração dos seus filhos, Pai, para que possamos viver intencionalmente, para que possamos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, construir esse fundamento, esse alicerce fundo e profundo no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Pai que exorta ao filho que ama. Pai, mas se nós estamos vivendo até aqui concentrado em coisas terrenas, focado em coisas que irão se perder, de hoje em diante estaremos focados na eternidade. De hoje em diante construiremos um legado que irá ecoar na eternidade, um legado que irá salvar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos inimigos, porque sua palavra nos pede para interceder por aqueles que nos perseguem. Nós teremos um legado, assim como legados foram construídos para que nós estivéssemos aqui. Nós iremos construir legados para que nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos filhos estejam presentes, Pai amado, na sua doce presença, em o nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra poderosa, por esse despertar que o Senhor nos traz essa noite, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você que entendeu essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Que palavra poderosa. Queridos, vamos praticar isso. Que você, como diz o Marcos aqui, que nós possamos entrar em crise para praticar isso em nome de Jesus. Nós temos essa responsabilidade, sabe, de deixarmos legado. Amém? Queridos, nós vamos encerrar o culto nesse momento, mas eu não posso deixar de honrar as pessoas, né, que envolvidas, né, que fizeram aquele delicioso jantar, que estava uma delícia, não estava, gente? Que jantar gostoso. A gente contratou aqui uma vez aqui, né, como é que fala? É buffet? Queridos, estava muito bom, mas não se compara a esse. Estava muito top, né? Então quero convidar todos vocês aqui, né? Toda a equipe da Elane, do Hélito, viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Nós queremos orar por vocês, amém? Nós vamos orar, gente. Vocês vão receber uma oração aqui nesse momento, né? E desde já eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos vocês que se esforçaram, que deram o máximo de vocês, né? Ficaram aqui toda a tarde, né, de ontem, né, correndo atrás das coisas. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a todos vocês. E eu gostaria, queridos, que vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Uhul! Glória a Deus. E eu gostaria que vocês estendessem as mãos aqui. Nós vamos estar abençoando essas vidas em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por essas vidas que nos serviram ontem, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque eles têm, ó Deus, já esse coração de compaixão. E isso, Senhor, que eles fizeram, ó Pai, que é servir, ó Deus, ao Teu reino, Senhor, é algo que com certeza vai deixar legado, Senhor. E, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essas vidas, porque eles entenderam, ó Deus, o propósito do Senhor e eles já estão colocando em prática, Senhor. Que o Senhor derrama as suas bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai, no nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor venha realizar os desejos dos corações, aquilo que eles têm buscado, ó Pai. Ó Deus, que esse ano de 2023, que eles possam receber esse presente, em nome de Jesus, e com os olhos da fé eu já posso ver, ó Deus, sendo derramado, ó
Deus, sobre eles, ó Pai, essa grande bênção, ó Pai. Eu te louvo, que eles possam continuar, ó Deus, servindo, perseverando, em nome de Jesus, porque eu creio, ó Deus, que isso é só o começo e que essa equipe só vai aumentar para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe. Aleluias. Uhul. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais esse culto de celebração, por esse primeiro culto, ó Pai, de celebração, ó Pai. E, Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque desde o início do culto o Senhor tem falado, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, dar ouvido à sua palavra. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tanto tem falado e repetido. Senhor, no nome de Jesus, desperta os seus filhos, ó Pai, para que esse ano, ó Deus, nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. É simples, Senhor, é muito simples as coisas acontecerem nas nossas vidas, basta apenas colocarmos em prática a Tua palavra. E, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar força para que nós possamos, ó Pai, aplicar, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Não saia sem cumprimentar o seu irmão.